2001, 2002, 2017, 2021 e ontem, meus amigos, ao 6 de setembro de 2025, o Nordeste, viu o Esporte Clube Bahia se isolar agora na liderança de conquistas pela Copa do Nordeste. O Bahia, meus amigos, o Bahia que de fato, isso já fazendo aqui as pontuações necessárias, o Esporte Clube Bahia, esse time liderado por o Scratch, do Rogério Ceni, o Bahia que de fato fez uma campanha, nessa Copa do Nordeste com 9 vitórias obtidas, um empate e uma derrota. O Bahia que no seu grupo B de fato liderou, toda a competição. Em segundo terminou a equipe do CSA, em terceiro a equipe do Ceará e em quarto justamente a equipe do Confiança, o Dragão, lá da capital sergipana. Meus amigos, então assim, fazendo de fato, como é que foi essa campanha, do Esporte Clube Bahia na Copa do Nordeste 2025? O Bahia, iniciou os seus trabalhos lá na primeira rodada, nessa fase de grupos, dessa fase de classificação, lá no dia 23 de janeiro, na casa de apostas Arena Fonte Nova, emplacando aí, empilhando 4-0 para cima do Sampaio Corrêa. Em seguida, o Bahia iria até onde, recebe os jogos o time do Juazeirense 0, Bahia 0. O Bahia depois enfiaria 5-1 no Dragão, dessa vez do de Natal, da cidade de Natal. Bahia 5, América de Natal 1, Bahia 3, Ceará 2. E aí, meus amigos, na quinta rodada, o único revés do Bahia nessa campanha vitoriosa, quando o time já estava, com a condição de classificado na Copa do Nordeste, Rogério Ceni mandou um time totalmente alternativo, time totalmente misto, e até com jogadores que integravam o sub-20 do clube. E o Bahia perdeu justamente para a equipe do Confiança em Sergipe por 2-0. Após esse jogo, meus amigos, veio a sexta rodada e o Bahia volta a vencer, dessa vez a equipe do CSA por 2-1, e fecharia os trabalhos dessa fase de classificação com um 3-1 para cima do Náutico. Então, fechados os trabalhos de fato dessa fase de classificação, o Bahia terminando na primeira posição, o CSA das Alagoas em segundo, o Vozão, o Ceará, terminando com a terceira melhor colocação, e em quarto a equipe do Confiança terminando em quarto. Viria as quartas de finais. Começava, meus amigos, o chamado, o mata, quem perdeu tá fora. Nas quartas de final, o Bahia enfrentaria a equipe do Fortaleza. Um jogo mais pegado, um jogo mais equilibrado, mais difícil e com um placar também mais apertado, mas foi o suficiente e o Bahia conseguiu vencer a equipe do Fortaleza por 2-1, mandando o Fortaleza para fora da competição. Enquanto que o Confiança, bateria a equipe do Vitória por 1-0 fora de casa em pleno Barradão. Nas semifinais, meus amigos, já tratando aqui de fato os futuros finalistas, nas semifinais a equipe do Sergipe novamente bateu, a equipe do CSA por 1-0. O Confiança eliminou a equipe alagoana fora de casa, lá no Rei Pelé. Enquanto que o Bahia recebeu o Ceará com direito à Arena Fonte Nova, a casa de apostas Arena Fonte Nova lotada. O Bahia venceu a equipe do Ceará por 1-0. E aí seriam definidos os finalistas da Copa do Nordeste 2025. O Confiança, esse time, comandado pelo técnico Luizinho Vieira, tá certo? O Confiança que pela primeira vez já fazendo aí a melhor campanha de uma equipe sergipana na competição, fazendo a melhor campanha, chegando a uma decisão, eliminando grandes, do futebol do Nordeste. A equipe do Confiança medindo forças contra esse Bahia, e os jogos decisivos, foram o primeiro disputado na quarta-feira,
né, o Confiança recebendo a equipe do Bahia lá no Batistão, lá na capital sergipana, debaixo de muita chuva. Choveu praticamente o jogo inteiro. Confiança vinha de fato assim com muita confiança por conta do seu torcedor nas arquibancadas, que fez uma enorme festa, mesmo debaixo de muita chuva, né, de todos aqueles ingredientes. Mas o fato é que o Bahia fez um jogo muito inteligente. Rogério Ceni soube de fato comportar esse Bahia da melhor forma possível e praticamente acabou jogando e matando o confronto nos erros protagonizados pela própria equipe sergipana, que talvez, se teve um certo grau, né, de ansiedade, né, na questão das definições, acabou se atrapalhando um pouco, não é? E o Bahia acabou sobressaindo-se nesses detalhes e principalmente nas bolas paradas. Um Bahia mais cirúrgico acabou vencendo a equipe do Confiança por 4-1 já no jogo de ida. E ontem, meus amigos, no jogo de volta, né, no jogo praticamente aí para entregar a taça, o Bahia fez assim um primeiro tempo, talvez, né, a Arena Fonte Nova recebeu seu maior público na temporada 2025. Precisou apenas de cerca de 45 minutos, etapa inicial no primeiro tempo, e o Bahia já resolveria ali. Mar emplacou, empilhou 5-0 para cima dos sergipanos. No segundo tempo, o Bahia praticamente parece ter cansado, o Bahia já com essa vantagem maiúscula, né, no placar agregado, tá certo? No placar agregado, e o Confiança até esboçou alguma reação, criou algumas alternativas, algumas possibilidades, mas nada que de fato incomodasse ali o sistema defensivo do Bahia e o goleiro Ronaldo, né, que efetuou boas defesas. Tava tudo armado, meus amigos. A Fonte Nova viu um espetáculo, tá certo? A torcida do Bahia, mais uma vez, dando de fato, reforçando o porquê que o Bahia é uma das equipes no cenário nacional que mais vem se destacando nos últimos anos, em anos mais recentes. Então o Bahia chegou à sua 5ª conquista de Copa do Nordeste em sua história. 2001, 2002, 2017, 2021 e ontem aos 6/09/2025, se isolando aí no ranking, né, dos maiores campeões da Copa do Nordeste. O Bahia agora 5 vezes campeão, o maior campeão pela Copa do Nordeste. Mas, meus amigos, esse 9º título, né, do Rogério Ceni, a gente pode também tentar explicar um pouco, não é? O Bahia, né, o Bahia que nessa temporada 2025 já é, né, o campeão estadual, bateu o Vitória, né, na grande decisão. O Bahia, né, que disputou, né, a Copa Conmebol Libertadores 2025 num grupo dificílimo, não é? Onde o Bahia terminou na 3ª colocação e não conseguiu de fato a vaga, né, que lhe daria o direito de disputar avançar às 8ª de final. O Bahia terminou em 3º, foi para a Copa Sul-Americana, também foi eliminado, acabou sendo eliminado pelos colombianos do América de Cali. Mas o Bahia está aí, né? Está vivo no Campeonato Brasileiro, figurante aí, né, entre os 10, na parte de cima, de fato, da tabela de classificação. Ao que tudo indica, os comandados de Rogério Ceni deverão lutar até as últimas rodadas, pelo menos por uma vaga, né, na próxima Copa Conmebol Libertadores. Não tenho dúvidas disso. Pelo futebol que vem apresentando, pelos pontos conquistados até aqui, pela regularidade que o time vem tendo na temporada. E tem um bom time. Não é de fato aquele time, por exemplo, que compete, por exemplo, em termos, por exemplo, de estrutura, de elenco, com o Flamengo, com o Palmeiras, mas é um time sim que merece respeito. É um time que vem de fato cada vez mais fazendo com campanhas mais competitivas pela continuidade do trabalho que o Rogério Ceni faz à frente do Sport Clube Bahia, não é? Bahia que também está aí na Copa do Brasil, nas quartas de final,
onde está encarando a equipe do Fluminense, né? Venceu o primeiro jogo em Salvador e vai tentar decidir aí a sua vida no jogo de volta, né? No Maracanã, contra o Fluminense, após os trabalhos aí dessa data FIFA que estamos testemunhando. Então é isso, meus amigos. Então é esse o retrato de fato, né? O recorte desse Esporte Clube Bahia, que vem sendo cada vez mais competitivo. No cenário regional, é considerado talvez a principal equipe e vai aí conduzindo uma condução forte para tentar galgar melhores resultados no cenário nacional. É isso, eu fico por aqui. Se você gostou, meus amigos, deixa aquele seu like, né? Até para um bom número, né, de torcedores do Bahia, né, neste canal. Até uma próxima oportunidade e vamos conquistar mais um tento. Parabéns ao Esporte Clube Bahia pela sua 5ª conquista de Copa do Nordeste. Até uma próxima oportunidade, meus amigos. Até mais.